O assunto da moda agora é a tributação da distribuição de dividendos, que já está valendo com a publicação da Lei 15.270 de 2025. Esse nosso vídeo é para falar exatamente desse assunto. Você precisa se inteirar dessa nova realidade. Veja bem, quando nós falamos da distribuição de lucros das empresas do Simples, que está sendo a grande polêmica do momento. Veja o que diz a Lei Complementar 123 de 2006, que as empresas do Simples, elas podem distribuir lucros com base em quê? Com base no faturamento multiplicado pelas alíquotas da presunção e extraindo dali o quê? Extraindo dali o Simples devido. Ela pode distribuir aquilo que sobra dentro dessa conta e também aquele lucro apurado via contabilidade. Dessa forma, é o que a lei diz. Ou seja, você imagina que você é uma empresa do Simples Nacional, você vendeu mercadoria e vendeu serviço. Você aplica os percentuais de presunção, chegando num lucro provisório. Estou falando de empresas do Simples. Quando eu falo lucro presumido provisório, eu falo, Orivaldo, é simples ou é lucro presumido? É simples, mas para eu calcular, para eu ter um dividendo garantido, eu uso exatamente as regras do lucro presumido. Então aqui vende mercadoria, eu aplico 8%, vai dar 160 mil. Aqui eu vendi serviço, 320 mil. O meu lucro presumido para fins de distribuição de lucro isento nas empresas do Simples foi da ordem de 480 mil. Imagine que eu tenho um tributo devido pelo Simples de 221 em 300. Isso quer dizer que esse lucro é garantido. Ou seja, você vai distribuir esse lucro sem qualquer tributação. Você usou as regras do lucro presumido para descobrir o lucro e dividendo garantido das empresas do Simples. Uma outra maneira que você tem para poder distribuir dividendos é a empresa do Simples ter contabilidade. Nesse caso, se ela tem uma contabilidade regular e o lucro foi de 1.133.700, veja, você pode também distribuir esse lucro isento de qualquer tributação. Veja que eu estou falando de um lucro garantido com base na receita bruta e estou falando com lucro uma distribuição de lucro com base na contabilidade. É óbvio que eu, particularmente, além de estar explicando como funciona, eu não comungo com esse pensamento aqui. Na minha concepção, toda empresa, ao distribuir lucro, ela precisa ter uma contabilidade. Senão, não pode distribuir. Imagine você distribuindo esse lucro, você fecha o balanço dessa empresa e você tem um prejuízo. Você pode me dizer, Lorivaldo, mas é legal. A lei me garante distribuir isso daqui sem qualquer tributação. E eu sei, garante mesmo. Você que está no Simples. É ilegal, mas é imoral. Por quê? Porque como é que você vai distribuir lucro se a sua DRE te evidencia um prejuízo? Não faz nenhum sentido. E aí, contador, fica mal até para nós, beleza? Então é assim que você distribui lucro de uma empresa tributada com base no Simples Nacional. E a grande questão é, Lorivaldo, a Lei 15.270, ela afeta a distribuição de lucro para aquelas empresas que estão no Simples Nacional? Em tese, não. Por que não? Porque essa Lei 15.270, ela altera duas leis ordinárias. Ela altera a Lei 9249 de 95 e altera também a Lei 9250 de também 95. Portanto, nota que o enunciado dessa Lei 15.270, lá no artigo 3º, é tão somente para alterar a Lei 9249 e a Lei 9250, que são leis ordinárias. Simples Nacional é matéria exclusiva de lei complementar, como determina a Constituição Federal. Veja bem, então, quando nós falamos, por exemplo, da Lei 15.270, ela traz aí, na nossa realidade, a tributação dos lucros e dividendos. E eu vou te mostrar como é que você calcula isso. Há uma mudança radical. Fica aqui comigo. Mande tua dúvida. Veja bem, se você pegar essa lei, ela diz, estou alterando a Lei 9.250 e estou alterando também a Lei 9249. Simples Nacional de Dividendos é tratado numa lei maior. Lei Complementar 123.06. Lei complementar não pode ser alterada pela Constituição Federal por uma lei ordinária. Em fazendo essa alteração, isso pode ser dado como inconstitucional. E essa é a questão
do momento. Esse é o centro das nossas discussões. Veja bem, quando você fala, por exemplo, da Lei 15.270, né, ela diz assim, cabe à lei complementar, blá, 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 definição de tratamento diferenciado para as empresas MEs e PPs, inclusive em regimes especiais simplificados. Veja, isso é uma atribuição exclusiva de uma lei complementar. Quiçá seja esse o motivo que a Lei 15.270 não afetou a Lei Complementar 123. Mas há quem diga que mesmo nas empresas do Simples Nacional, a distribuição de lucros e dividendos vai ser tributada. É possível porque você está no Brasil e nós ainda vivemos uma grande insegurança jurídica. No entanto, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da legalidade, não há qualquer modificação com relação à distribuição de lucros e dividendos das empresas do Simples Nacional. Não há nenhuma modificação. E veja, nós temos aqui, por exemplo, essa hierarquia. Essa hierarquia está assim, né? Constituição Federal, emendas, tratados de comissões internacionais, lei complementar e lei ordinária. Portanto, quem cuida da distribuição de lucros e dividendos das empresas do Simples é uma lei complementar e não lei ordinária. Haja visto que você percebeu, ou pode consultar, que a Lei 15.270 não fala disso, entendeu? Não fala, por exemplo, da tributação das empresas do Simples Nacional. Não há qualquer menção. Aí, veja, para que essa tributação do lucro presumido das empresas do Simples Nacional possa ser verídica e para que possa ser tributado, há a necessidade de você mudar a Lei Complementar 123 de 2006. E veja que para você mudar uma lei complementar é muito mais complicado do que você mudar uma lei ordinária. A regra qual é? Emenda à Constituição Social 3/5 de voto das duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Tratados e convenções internacionais, a mesma coisa. Quando você fala de uma lei complementar, para se votar uma norma, lei complementar, há necessidade de maioria absoluta das duas casas, Câmara e Senado. Mas uma lei ordinária, não há essa necessidade, não há esse nível de exigência. Portanto, presta atenção. É muito mais fácil você aprovar uma lei ordinária do que aprovar uma lei complementar. E ela, Lei Complementar 123, que trata da distribuição de lucro do Simples Nacional, não foi alterada. Portanto, dentro da estrita legalidade, nós podemos dizer que não há tributação na distribuição de lucros para as empresas que estão enquadradas no Simples Nacional. Fica a dica para você. Veja bem. Então, nota que aqui, para eu aprovar uma lei complementar, eu preciso da maioria absoluta das duas casas, e eu não estou falando da quantidade de presente, mas a maioria absoluta, ou seja, 50% mais um, precisa votar a favor, senão ela não é aprovada. Veja bem, aqui nós temos o seguinte, se você pegar essa solução de consulta COSIT 244, que foi publicada dia 28/11/25, portanto, presta atenção, essa solução de consulta COSIT é de 28/11/25. Nota você que essa lei ordinária 15.270, ela foi aprovada, foi publicada dia 27/11/25. Logo, a solução de consulta COSIT 244, que veio depois da lei 15.270, ela ratifica que a distribuição de lucro para as empresas do Simples Nacional não sofreu qualquer alteração. Continua a mesma redação da Lei Complementar 123 de 2006. Você poderia entender, Orivaldo? Então isso quer dizer que a solução de consulta 244 ratifica aquilo que está na 123. Ratifica aquilo que está na 123 que não foi alterada. Portanto, dentro da legalidade, nada mudou com relação a quê? Com relação à distribuição do lucro das empresas que estão no Simples Nacional. Sacou? Veja bem, então aqui as mudanças não afetam o Simples Nacional, pelo menos por enquanto. Então, você fala assim, mas aí vai haver uma corrida muito grande para as empresas do Simples. É possível que vá, sim. No entanto,
nós temos uma trava na Lei Complementar 126, de que você não pode participar em mais do que uma empresa do Simples, com mais de 50%, blá, 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 quando o faturamento excede o limite do Simples. Já há uma trava para isso, que não há na questão do lucro presumido. Então, com relação às empresas do Simples Nacional, eu te mostrei como é que você distribui dividendos. Você pode pegar o total do faturamento, tirar os percentuais do lucro presumido, e o tributo dividido pelo Simples, o que sobrou você pode distribuir legalmente, sem qualquer tributação. Ou você pode distribuir o lucro apurado via contabilidade nas empresas do Simples. Isso ainda não mudou, beleza? Veja bem, Lorivaldo, tá bom, e como é que vai ficar agora a distribuição de lucro e dividendos com essa nova regra? Vai ficar assim, né? O governo federal, ele prometeu, foi uma promessa de campanha, que ele lutaria para que as pessoas que ganhassem até R$5.000 fossem isentas do IR. Isso já é uma realidade a partir de 2026, tá certo? E ele criou também uma isenção para quem ganha acima de 5 até 7 mil, numa redução da tabela, de forma que essas pessoas também possam pagar menos imposto de renda. Mas para quem ganha até 5 mil, já é garantido a isenção, ou já é garantida a isenção a partir do ano base de 2026. Você que ganha até 5 mil vai ter mais dinheiro a partir de 26. Veja bem, nós temos aqui as altas rendas. Nós já deixamos o Simples de lado, porque o Simples até agora é claro para nós, lendo e interpretando ipsiliter da legislação, que as empresas do Simples não sofreram qualquer alteração. Mas veja bem, nós temos agora a tributação das altas rendas. E o que é alta renda? Se você distribuir lucros e dividendos superior a R$50.000, esse lucro e dividendo que você distribui acima de 50 mil, ele é tributado. Lorivaldo, a minha empresa distribuiu um mês R$51.000. Se você distribuiu R$51.000, isso quer dizer o quê? Que você vai pagar quanto? Você vai pagar 10% de imposto. Quanto? 5.100. Isso quer dizer que, se você recebe 51 mil e paga 10%, você tem, inclusive, que ponderar se você quer ou não aumento do seu dividendo. Por quê? Se você receber 50 mil, tá certo? Você não paga nada. Você tem uma alíquota aqui, zero. Você não paga nada de, tributação. Então, você vai receber os 50 mil. Aqui, você não vai receber os 50 mil. Você vai receber os 50 mil, menos quanto? Menos 5.100, que deve dar 44.900, se eu não errei na conta. Então, veja, com 51 mil, você só põe no teu bolso 44.900. Se você ganhar 50 mil, você põe no teu bolso 50 mil. É para a gente pensar, né? Então, para as remessas para o exterior, 10%. E tributação anual. A tributação anual tem uma outra pegada. Aqui é só para dividendos. Mas a tributação anual tem outra pegada. Qual a pegada? Se você tiver rendimentos superiores, aí inclui todos os rendimentos superior a 600 mil até 1.200.000, você tem uma alíquota progressiva que vai de 0 até 9,99. Se você tiver acima de 1.200.000, daí você paga 10%. E eu vou te mostrar como você faz essa conta. Fica aí. Mande tua dúvida. Lorivaldo, eu queria tanto esse material. Entre em contato com o nosso escritório. Luana, a pessoa que cuida disso. Tudo bem? Veja bem, nós temos aqui a fórmula para você pagar os dividendos. Qual que é a fórmula? Ou para tributar altas rendas. Desculpa, não é dividendos, tributar altas rendas. Vai ser, como é que eu descubro a minha alíquota? O rendimento dividido por 60 menos os 10. Então, imagine que um rendimento de até 600 mil, eu estou isento de tributação. Isso aqui é para rendimento total, não é somente dividendos. Rendimento de 700 mil, por exemplo, como é que eu uso essa fórmula? Eu pego o total do rendimento de 700 mil, divido por 60 mil menos 10. Vai me dar uma alíquota de 1,67. Se o meu rendimento total for de 700 mil, eu vou pagar 11.667 de imposto de renda. Se o meu rendimento for 1.190.000, ou seja, estou aproximando do 1.200.000. Como é que eu faço essa conta para chegar na alíquota? 1.190.000 dividido por 60 menos 10 vai dar 9,83. Observa que aproxima dos 10%. Nesse caso, 9,83 vezes o quê? Vezes o montante que eu recebi, que é 1.190.000, que vai dar 116.997. E se eu tiver um rendimento acima de 2 milhões, se você tiver um rendimento acima de 2 milhões,
a tua alíquota estaciona em 10%. Então, tu vai pagar, nesse caso, R$200 mil, que é 10% de 2 milhões. Sacou? Veja bem, é assim que você faz essa conta. Aqui eu criei uma tabela para vocês, que é a seguinte: os rendimentos que entregam a tributação anual. Os rendimentos que têm tributação exclusiva, ou seja, só tributa na fonte. Dorivaldo, declara? Você declara. Você tem que mostrar que você está ficando milionário, inclusive com rendimentos exclusivos. Prêmio de loteria, por exemplo. Você tributa? Tributa. Você declara? Declara. Você, quando vai fazer a sua declaração, o prêmio de loteria, você tributa novamente? Não. Por quê? Porque a tributação é exclusiva. Mas você tem que declarar. O 13º é um rendimento tributável? É. Você tributa? Sim, quando você vai receber. Você declara? Sim. Na declaração tem um campo, rendimentos tributáveis. Não é lá que ele entra. Ele vai entrar nos rendimentos de tributação exclusiva. Mas observe que todos os rendimentos são tributáveis. Todos. Está aqui. Salários, rendimentos de autônomo, prolabore, aluguéis, renda fixa, fundo de investimento, renda variável, JCP, lucros e dividendos, remessa para o exterior, lucros e dividendos. Lucros e dividendos só vai tributar se você não apurou até 2025. Porque o estoque de lucros e dividendos apurados até o ano base de 2025 você não tributa. Mas não é tão simples assim. Você só não tributa se você tomar as providências que devem ser tomadas. Quais são? Você precisa fazer uma declaração deliberando sobre a distribuição desse lucro. E essa declaração tem que ser feita até dia 31 de dezembro de 2025. Faça isso. Não vacile com a legislação. Porque está na lei 15.270. Se você não fizer essa declaração, você vai distribuir esse lucro e vai tributar em 2026, 27, 28, 29, 30 e ad eterno. Então, se você quer garantir a isenção da distribuição de lucros apurados até 2025, é condição sine qua non e que você faça essa ata aprovando a distribuição até o ano base 2028. Você tem 3 anos para distribuir qualquer valor de dividendo apurado até 2025 sem qualquer tributação. Presta atenção. Presta atenção. Veja bem, então aqui, se você tem esse rendimento, é um rendimento que ele é total, ele entra no seu cálculo anual, isso aqui é tributação exclusiva, isso aqui rendimentos isentos e não tributáveis. Você declara, óbvio que você declara, mas você não vai tributar. Por exemplo, dividendos apurados até 25, se você tomar as devidas providências, né? Restituição do IR, poupança, proventos militares, bolsa de estudos, blá, 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 blá. Qual é a regra? Regra de compensação. Se você tem um rendimento que ele é tributável, e esse rendimento tributável, você sofreu retenção do imposto de renda, você vai ser compensado. Se esse rendimento tem tributação exclusiva, você pagou imposto de renda, pagou, mas ele tem tributação exclusiva, então esse rendimento você não pode compensar batendo o devido anual. Se ele for tributação isento, não dispensa comentário. Então veja bem, qual é a regra? Se o rendimento integra o rendimento anual, o IR será compensado no ajuste anual. Se não integra, a tributação é definitiva, portanto você não pode compensar. Entendeu? O que mudou? Mudou bastante coisa. Apuração anual do imposto de renda. Ou seja, o valor devido da tributação mínima do imposto sobre a renda das pessoas físicas será apurado a partir da multiplicação da alíquota pela base de cálculo, né? Ou seja, qual é essa alíquota? Aquela que eu te mostrei. Com as seguintes deduções. Os impostos que eu te mostrei. Então veja, está aqui um exemplo. Dorivaldo, eu quero saber como é que eu calculo meu imposto de renda no final do ano. Dessa maneira, eu tenho distribuição de lucro, ganho de capital, prêmio de loteria, rendimento de aplicação financeira, prolabore, juros sobre capital próprio. Nota que isso aqui é tributação exclusiva. Prolabore, rendimento tributável. Prêmio de loteria exclusiva, rendimento de aplicação financeira não é exclusiva, é exclusiva, mas não é mais, né? Ganho de capital e distribuição de lucro. Veja bem, tudo isso é tributado, tudo isso é tributado. Mas aí você tem que fazer uma conta, né? O que entra na tributação anual e o que não entra. Presta atenção. Nota que aqui eu tenho um rendimento anual total de 6.190.000.
Então eu vou tributar 6 milhões e 190? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque loteria é tributação exclusiva. Eu tenho, por exemplo, ganho de capital, é tributação exclusiva. Então ele sai da conta. Então, na verdade, se você pegar o que é aqui, o que vai, soma esse valor. Se você pegar a distribuição de lucro, 400 mil, ganho de capital não entra na conta, prêmio de loteria não entra na conta, aplicação financeira entra na conta, 400, 650. Prolabore entra na conta. E juros sobre capital próprio entra na conta. Se você somar esse cara, mais esse cara, mais esse cara, mais esse cara, vai dar 1.090.090. Lorivaldo, como é que eu faço para descobrir esse percentual? Você pega 1.090.090, você divide por 60 menos 10, vai dar essa alíquota. De novo, Lorivaldo, como é que eu chego nesse percentual? Você pega 1.090.090, você divide por 60 mil, menos 10, vai dar 8,17. Se você dividir 1.090.090 por 60, vai dar 18,17. Tirou 10, deu 8,17. Calculou o quê? Calculou o valor do IR devido, deu 89.053. Você já pagou. Lógico que os rendimentos que estão aqui dentro, o IR eu posso compensar. Então você pega, por exemplo, 13 mil, esse você não pega, porque ele é tributação exclusiva, 250 mil entra, 40 mil, 40 mais 13, 53, esse entra, 53, dá 85, 85 mais 48, 133. Ou seja, o IR daquele rendimento que foi tributado no ajuste anual, você pode compensar. Lorivaldo, eu devo 89.053 e eu paguei 133 mil. O que diz a lei? Se você pagou a mais, o resultado é igual a zero. Pensa numa maldade, né? Pensa numa maldade. Mas é assim que diz a regra. Então, nesse caso aqui, você não compensa nada. Imaginando que eu tenha tido uma retenção, lógica, que eu teria que mudar os números de 80 mil, eu teria que pagar a diferença, ou seja, eu devo 89.053, eu já paguei 80 mil, supondo que a soma de todos os rendimentos tributáveis deu 80 mil, ainda devo 9.053, que seria o complemento a pagar. Sacou como é que faz o cálculo? Show de bola, né? Veja bem, e eu estou te dizendo o seguinte, que na declaração, né, aqui é a seguinte regra, Lorivaldo, eu preciso mandar o lucro que eu vou distribuir até 2028 para o passivo? Não precisa. Você não precisa fazer isso. Ele pode ficar como lucro acumulado, como você não definiu a data de você distribuir, ele pode ficar dentro do PL. Porque talvez você possa precisar de quê? Você possa precisar de indicadores financeiros. E se você mandar esse dividendo para o passivo, os seus indicadores caem. Então, você pode manter ele no PL, você pode manter ele no passivo. Veja bem, isso está na resolução 255 de 2009. Se a entidade declarar dividendos ou outra forma de distribuição de lucros aos detentores de seus títulos patrimoniais após o encerramento do período contábil, a que se refere as demonstrações, não deve reconhecer esse dividendo ou distribuição na conta do passivo. É isso. Então você pode dizer, você vai distribuir esses lucros até 2028, não sei quando. Então você pode jogar ele no passivo, como você pode manter ele dentro do patrimônio líquido. Fica então para você aí a dica, né? Você não precisa necessariamente jogar no passivo. Lorivaldo, eu estou com muito medo, né? Eu tenho um problema, o meu problema é medo. O que eu faço com esse lucro? Você pode distribuir todo ele em 2025. Mas eu preciso de capital de giro. Ok, quando chega em 2025 mesmo, ou 26, você pega esse dividendo e joga no passivo com um contrato de mútuo. Você veja que você não precisou, tá certo? Você não vai ter mais problema com a distribuição de dividendo. Então fica uma dica para você. Eu estou com medo. Tira todo o teu lucro em 25, dia 31 de dezembro de 25. Ano seguinte, ou mesmo em 2025, você pode jogar ele de volta na empresa como um contrato de mútuo. Só que aí tem o rendimento. E o rendimento, você tem que pegar mercado. Ah, mas agora a distribuição de juros, de lucros é 10%. Exato. Mas você vai colocar isso no contrato, ninguém empresta dinheiro a custo zero, você vai emprestar o dinheiro para a sua empresa e coloca lá poupança que dá 6% ao ano, sai mais barato. Essa é uma dica. Uma outra dica é você capitalizar, não precisa distribuir. Fechou? Veja bem, então é disso que eu estou falando. Lorivaldo, como é que eu faço essa ata? Essa ata
tem que ser registrada impreterivelmente até 31 de dezembro de 2025. Onde que eu registro essa ata? Onde o seu estatuto é registrado. Se o teu estatuto estiver na junta, tem que registrar essa ata na junta. Se o teu estatuto estiver em cartório, tem que registrar essa ata em cartório. E aqui eu criei 2 modelos de ata para você. Por que 2? Porque você pode não ter o resultado apurado ainda de 2025. Normalmente as empresas não têm, né? Dia 31 de dezembro você não tem o resultado apurado ainda. Mas você pode ter o resultado apurado até novembro, até outubro, até setembro, até julho, até junho. Então você coloca, os resultados apurados até junho de 2025 serão distribuídos até 2028, somado com os resultados apurados de julho até dezembro de 2025, ainda por ser apurado. Ou então, você pode colocar na ata o seguinte, que os resultados apurados até 31 de dezembro de 2025, eles vão ser distribuídos, sem saber o valor, lógico, até quando? Até 2028. Então, eu tenho esse modelo de ata, né? Especificando o lucro apurado até determinado mês, e tem um outro modelo que não consigo, né, especificar. Você deve achar, Lorivaldo, a ata está muito poluída. Veja bem, quando eu fiz faculdade, eu aprendi a fazer ata. E se você ver as atas publicadas, ela não pode ter espaço, não pode ter ponto parágrafo. Então você vê que está dentro daquele formato que eu aprendi. Se você, por exemplo, fala, não, mas eu sou professor de português, eu manjo português, a ata pode ser feita diferente, faça diferente. Mas eu ainda mantenho a tradição daquilo que eu aprendi na academia, que é montar uma ata corrida, né? E é isso daí. Eu espero que você tenha, por exemplo, entendido esse recado, tome cuidado, registre sua ata e que você tenha lucros e dividendos a serem distribuídos sem qualquer tributação, qualquer que seja o valor, até 2028, isso se você tomou as providências que eu acabei de falar. E eu te vejo no próximo vídeo.